Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Quartou mais um episódio aqui com vocês, mais um encontro marcado, eu e você, para discutirmos um pouquinho aí sobre a área da saúde, romper a bolha, trazer mais possibilidades, trazer mais visões e, querendo ou não, trazer mais uma libertação das paredes dos hospitais. E hoje, Enfers, a gente vai continuar um bate-papo legal. Vocês podem ver que essa segunda temporada a gente está abordando muito a questão jurídica, trazendo mais a questão de segurança para sua atuação profissional. Então já tivemos a parte de legislação, de vigilância sanitária, como que você monta a sua clínica, como que você se protege dos processos, dos procedimentos que você executa. A gente trouxe também como que você regulariza a questão sanitária também da sua clínica. Então é um episódio para te instruir um pouquinho mais para poder executar com mais segurança e atuar com mais liberdade, porque hoje a gente sabe que o profissional da saúde está um pouco exposto a processos jurídicos, né? Então, a gente está trabalhando um pouquinho nessa área para poder te ajudar e te orientar corretamente. E antes de começarmos, lembrando que temos o quê? Os nossos patrocinadores. E no episódio anterior, tivemos aqui a presença do Antônio e ele liberou um cupom de desconto top pra caramba. Então você que quer fazer o seu mestrado ou doutorado internacional, a Sopec tá te dando 10% de desconto na mensalidade e sem falar da matrícula gratuita. Então, entre em contato, o QR Code está aqui embaixo, entre em contato com a secretaria e garanta já a sua vaga. Se você tiver alguma dúvida, o pessoal vai estar à disposição para te esclarecer. Então, não tem desculpa para você não se qualificar no mercado profissional. Agora, Enfers, é o seguinte, você que é profissional, quer ter uma renda extra, a Ascenfer está com contratação aberta. Então, você que quer trabalhar aí como freelance na área do home care, entre em contato, então, aqui no QR Code, o Fabiano vai te atender. Ele possui várias vagas aqui na região de Ribeirão Preto e, às vezes, tem uma vaga aí que se encaixe com você. E, além disso, a Ascenfer também oferta serviços de cuidados domiciliares. Então, você que precisa de um cuidador, de um profissional fisioterapeuta, enfermeiro, médico, a Ascenfer também vai te ajudar a entrar em contato com esses profissionais e ter uma melhor assistência para o seu familiar no serviço domiciliar ou hospitalar. E vamos a mais um episódio hoje, novamente aqui com a participação do Dr. Antônio, advogado, diretor jurídico da Sopec. Falei certo, né? Certo. Diretor jurídico. É novamente uma honra ter vocês aqui, tá? E hoje a gente vai falar um tema bem interessante que tá aí, conforme eu falei na introdução, que todo profissional da área da saúde está exposto aos processos jurídicos, né? Então, vamos desmistificar um pouco o que são esses processos jurídicos, o que fazer para não levar a esses processos e quando e como eu devo fazer para me proteger. E, Antônio, antes de começarmos, vamos trazer um pouquinho da sua carreira, né, da advocacia. Como que você entrou nessa área do direito? Como veio este interesse? Bom, primeiramente, bom dia, Giovanni. Fala, Enfers. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer novamente participar do podcast. Bom, vamos lá. Eu sou gaúcho,
sou radicado aqui em São Paulo, mas sou gaúcho, do interior do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer e brinco que eu sou um jogador de futebol frustrado que veio por direito, né? Então, na minha época, quase todos os jovens, 90% dos jovens queriam ser jogador de futebol, eu não tinha aquela qualidade toda, e acabei caindo por direito e me apaixonei pelo campo do direito, né? Me formei no Rio Grande do Sul, trabalhei por 10 anos como assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e desde 2018 vim para São Paulo assumir um escritório de advocacia. A partir de então, comecei a atuar na área da advocacia, né, de advocacia privada. Me especializei em direito médico e da saúde. Tenho especialização também no direito penal e processo penal voltado, aplicados para a área da saúde e também no direito empresarial. E aí eu começo a minha atuação toda na região do Grande ABC de São Paulo, sou radicado, meu escritório fica ali em São Caetano do Sul, mas atendemos clientes do Brasil inteiro, né? E nesse ramo, cuidando sempre da área da saúde, tentando ajudar os médicos, os profissionais do direito, da saúde, porque a gente pensa assim, direito médico e da saúde só cuida do paciente que quer ferrar o médico, ou o profissional da saúde, né? Levou um dano, vamos entrar com o processo. Não, o direito médico ele é muito mais abrangente, ele vem para proteger tanto o profissional da saúde quanto o paciente. Então, é um campo ali fértil e bem abrangente e necessário, viu? Essa tua iniciativa de trazer para falar aqui no podcast sobre o direito, sobre a legislação, sobre a área jurídica para os profissionais da saúde, é de relevante interesse, porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento necessário para monitorar a sua atuação e se proteger na sua atuação, né? Então, o nosso escritório chama Severo Advocacia, fica no ABC de São Paulo, e atuamos tanto na defesa dos profissionais da saúde, dos médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, como também na área do consumidor, na área do paciente, né? Então, conseguimos ter atuação nos dois âmbitos, digamos assim. Então, a gente tem a visão dos dois lados, a gente consegue ver o que o paciente sofreu e o que a gente pode orientar para prevenir que o médico, o enfermeiro, o profissional da saúde não venha a sofrer, de repente, uma demanda judicial. Essa é a nossa grande atuação. Legal. E é um assunto que realmente é algo que a gente vê, essa questão, por exemplo, seguro médico, direito médico, é mais o profissional médico que tem contato com o seu serviço do que eu acho que os demais. Por exemplo, na enfermagem, eu como enfermeiro, eu não fui orientado, eu não tenho este conhecimento ou o hábito de procurar os seus serviços, né, para poder entender quais são os meus direitos e os meus deveres. Tecnicamente, a gente só olha mais a nossa legislação de atribuição técnica, né, que é aquilo que é passado na faculdade, do que essa questão. E vamos dividir, então, eu acho que para ficar de uma forma geral, em duas partes. Vamos falar, então, agora no começo sobre o direito médico e depois a gente fala sobre o direito da população como usuário do serviço. Eu acho que Perfeito. Fica uma questão legal. Fica bom. Porque, assim, como eu falei, o direito médico, a gente fala de direito médico e da saúde, ele não trata só dos pacientes, né, que querem entrar com processo ou querem procurar, às vezes, uma reparação. É essencial, e aquilo que você falou, talvez o profissional da área da enfermagem, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, não tenha o hábito de ter um consultor jurídico. Talvez se tivesse um consultor jurídico antes, evitaria grandes problemas futuros, né? Então, a gente sempre fala assim que a melhor orientação é a orientação preventiva. E não já quando a bomba estourou, digamos assim, normalmente a população brasileira em geral procura o advogado quando já está com o processo em andamento. A nossa perspectiva no escritório, ela é sempre voltada e tenta buscar isso com a prevenção do profissional da saúde. Então, na área do direito médico, né, a gente não se aplica só para o médico específico, a gente aplica tanto para o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o dentista, o fisioterapeuta. E a gente procura atuando, sempre explicando e trazendo essa assessoria preventiva para o profissional, explicando a questão das responsabilidades. Porque hoje nós temos mais ou menos 3 nichos de responsabilidades essenciais e um 4º nicho que é mais específico que eu vou explicar em seguida. Os 3 nichos quais são? Primeiro, a responsabilidade ética, que é aquilo que você falou, de repente você tem o contato mínimo na faculdade com a resolução, o código de ética da sua profissão, e ali ele norteia com mais ou menos como que você tem que atuar dentro da sua atuação profissional. Mas, por exemplo, não tem muita explicação para isso. O acadêmico normalmente é uma matéria chata, ninguém quer estudar direito, quem está na enfermagem. Nós temos a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? É quando acontece algum dano com o paciente, com algum atendimento que você está fazendo, a pessoa teve algum reflexo desse atendimento. Isso pode ser um dano moral, pode ser um dano material, e aí dano material a gente sempre divide, ela tem o dano emergente
e os lucros cessantes. O que são os danos emergentes? É aquele dano que ele já teve imediatamente, a perda do patrimônio que ele teve. Lucros cessantes é aquilo que ele deixou de ganhar em decorrência desse dano. Por exemplo, um profissional, vamos botar aqui um profissional do motorista de aplicativo. Quando ele sofre um acidente ou ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, no hospital, ele está no hospital e ele sofre um atendimento, seja por um erro do enfermeiro, seja por um erro médico, e aí ele vem sofrer um dano e aquilo impede ele de voltar ao trabalho, aquele período que ele fica 30, 40, 60 dias impedido de exercer sua profissão, a gente chama de lucros cessantes, que é aquilo que ele deixou de lucrar ou de ganhar em decorrência daquele dano que ele sofreu. Então, o dano material, ele se subdivide nesses dois nichos, né? O dano moral que a gente falou, que é o que atinge a honra, a personalidade, o âmago, as sensações que a pessoa tem, né? Aquela sensação de frustração. Nós temos o dano estético, que são aqueles danos que apresenta como uma feiura na pessoa. O que é? São aquelas cicatrizes, as lesões, a perda de um membro. São algo mais visíveis, mais palpável que a gente vê. E temos também a perda de uma chance, é uma teoria francesa que também se aplica no direito brasileiro. E temos dois nichos, dois danos aí que vêm às vezes até para proteger o profissional da saúde, que é o dano iatrogênico, que é um dano não indenizável, não sei se você já ouviu falar, e o dano por ricochete, que é um dano que o parente da pessoa atingida, ele pode entrar com uma ação de reparação contra você, por exemplo, a perda de um ente querido, por exemplo, o falecimento de um ente querido. O familiar, o filho, o esposo, o marido, o irmão, eles podem entrar com uma ação pedindo uma reparação de danos pela perda daquele paciente, que a gente chama dano por ricochete. E temos o terceiro nicho de responsabilidade é a responsabilidade penal. Muitos dos profissionais da saúde não têm, talvez, o conhecimento, né, o discernimento, que várias das suas atuações profissionais podem respingar numa responsabilidade penal. E aí nós começamos desde a lesão corporal, que ela pode ser uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave ou gravíssima. Nós temos o homicídio, nós temos o aborto provocado, quando um profissional da saúde provoca ou auxilia a pessoa a provocar um aborto, ele é responsabilizado. Nós temos ali a responsabilidade de guardar sigilo profissional. O Código Penal ele tem um artigo específico que fala que se você não cumpre com o dever profissional de guarda do sigilo decorrente da sua atuação, você pode sofrer um processo penal disso. E muita gente não sabe, muita gente acha que só guardar o sigilo profissional enfermeiro paciente vai responder perante o Corém, que é uma responsabilidade ética. Não, você pode ser responsabilizado penalmente. Isso vai ser uma pergunta depois. Quando eu devo abrir o meu sigilo? Acho que essa é a maior dúvida que o profissional acho que... Perfeito, tem. Depois a gente esclarece e já volto nesse assunto. E aí a quarta e última, digamos, nicho de responsabilidade que pode acontecer é a responsabilidade administrativa. O que seria a responsabilidade administrativa? A improbidade administrativa. Ela é um nicho mais focado naquele profissional que atua no setor público. Então, uma pessoa que é concursada, que presta serviço num órgão público, ela pode ser enquadrada numa responsabilidade administrativa por improbidade administrativa. Por exemplo, a gente tem um caso, não é famoso, mas um caso que os advogados, juristas trabalham na área do direito, que é a profissional da enfermagem que furtava, né, ou levava da sua casa lá seringas do hospital. Primeiro que ela está praticando um peculato, está furtando um bem do hospital, vai todo mundo público. Preso. E segundo que ela pode entrar em improbidade administrativa porque ela está causando um dano à administração pública. Por exemplo, a gente fala assim, mas eu vou levar só uma seringa, custa 15 centavos, 30 centavos, mas aquilo está causando um dano ao erário público, porque aquilo ali vem do dinheiro público, que é fruto dos impostos que as pessoas pagaram e aquilo alguém está pagando por aquilo ali. Então, é uma coisa boba, né? Se a gente pensar, é uma seringa que eu estou levando. Se pega um chefe cri-cri ou algum colega cri-cri que não gosta, queira denunciar por isso, pode ser enquadrado numa improbidade administrativa. Então, esses são os 4 ramos, digamos assim, da responsabilidade profissional do profissional da área de saúde, né? Vou te falar, esse negócio da gás, seringuinha aí, pode prender todo mundo, porque não tem é sério, eu ponho a minha mão no fogo, não tem uma pessoa que nunca levou uma gás e uma seringa pra ir embora. É usual. A pessoa pega, é que nem no setor público, que nem eu trabalhei no Tribunal de Justiça. A pessoa às vezes precisava de uma caneta. Vou pegar uma caneta e levar para casa.
Cara, é óbvio que é uma coisa insignificante, né? Mas aqui... Então, a caneta já pra gente no plantão já é algo pesado já. Aí dá briga, né? A caneta Faltou dá briga. caneta pra anotar o prontuário. Você quer ver um negócio da briga e assumir caneta. É igual, tipo assim, esses dias da internet tinha lá um meme lá, tinha R$200 lá em cima do posto de enfermagem lá e uma caneta. Aí vem o profissional, pega a caneta e deixa o dinheiro pra trás. A caneta tem seu valor no plantão. Isso é briga. Mas é usual. É usual, lógico que, por exemplo, quando você está dentro de uma instituição privada, isso não acontece por conta realmente do processo de vistoria mesmo, dos protocolos, para você pegar uma gase na farmácia, você precisa lançar direto no nome do paciente, então é tudo contabilizado pela auditoria. Agora, já no serviço público, você realmente tem essa defasão, assim, não sei se é essa a palavra correta, mas realmente esse exagero de você pegar produtos ali, isso não a enfermagem em si. Falta controle, né? Falta um controle maior quando é o setor público, eles não têm esse controle tão rígido como no setor privado tem, né? Porque acha que assim, vai comprando, não custa nada, vai trazendo aí, né? E é isso. É recorrente estes processos, né? De pacientes entrar em processos com a equipe médica a classe do profissional que mais tem esses processos realmente é o médico, por ser, às vezes, um foco, por ele ganhar mais do que os outros profissionais, por ter uma questão de status. Então, o paciente ali que recebeu algum tipo de dano, ou acredita ter recebido algum tipo de dano, acredita que se ele processar o médico, ele vai acabar ganhando mais a indenização. Como que é mais essa recorrência? Historicamente, o maior número de processos é realmente contra o médico, porque normalmente os danos, quando a pessoa sofre algum dano num procedimento, ela entende que o dano foi provocado pelo profissional que executou aquele procedimento, né? Geralmente um procedimento cirúrgico. Mas acontece, não é pouco, responsabilidade do profissional da enfermagem, por exemplo. Nós tivemos um caso recente que saiu na mídia, não sei se você está recorrendo e vendo, mas acredito que todos os nossos ouvintes estão vendo o pessoal que aconteceu lá em Brasília, né? Que alguns profissionais estão sendo investigados aí por atuação que causou a morte de alguns pacientes. Então, esses profissionais, além do campo penal, que eles podem responder, eles podem sofrer uma reparação ali civil, provavelmente. Mas é como você falou, normalmente o paciente entende que o quê? Vou processar o médico e o hospital, que é onde ele entende que pode tirar a maior vantagem, ou digamos, onde ele tem mais êxito de receber o valor, porque o médico tem uma condição financeira normalmente, geralmente, não é sempre, mas normalmente melhor do que o profissional, o técnico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, né? Mas acontece sim. E uma coisa que a gente atua também é na proteção ou na defesa dos profissionais, às vezes no conselho ético, né? No conselho profissional da categoria. Então, às vezes, não é só se preocupar com o processo civil ou criminal. Você tem que se preocupar, e acontece bastante, são os processos éticos administrativos, que você vai responder perante o seu conselho de atuação. Seja o Corem, o COFEN, o CREMESP aqui em São Paulo, o CFM no âmbito brasileiro, né? O COFITO na âmbito da fisioterapia. Então, há bastante processo, só que todos esses processos geralmente correm em sigilo. Eles têm uma proteção de sigilo, então não vem a conhecimento público. Então, a gente acha assim, não tem processo. Não, tem vários processos, sim, no âmbito ético-administrativo com os profissionais. E hoje o pessoal, a gente vê as demais classes, né, que tá ganhando espaço e principalmente na atuação sozinho, abrindo seus consultórios. E a maior preocupação dos profissionais em abrir seu consultório hoje envolve mais na questão do marketing para captar estes clientes, os pacientes, e na parte de regularização, Anvisa, vigilância sanitária, alvará de funcionamento, prefeitura, mas deixa de lado essa questão assessoria jurídica. Então, hoje, o profissional que vai abrir a sua clínica, então, necessita, primeiramente, antes de abrir as portas, passar por uma consulta com você. É o que eu digo que é o essencial, tá? Seria digamos, o mundo perfeito pra gente ter. A gente sabe que no Brasil o mundo perfeito normalmente não acontece. A pessoa abre a clínica, começa a trabalhar e normalmente lá na frente, quando der o problema, é que ela procura o profissional jurídico. O ideal é que você procure antes, porque você falou ali, né? Procurar o alvará, vigilância sanitária, prefeitura e tal. Você já parou pra pensar no termo de consentimento? Todo profissional tem que ter o termo de consentimento. Por exemplo, você é um enfermeiro, você vai abrir uma clínica para fazer procedimentos estéticos, por exemplo.
O que a gente mais trabalha, e eu no campo da docência trabalho com os alunos na área da saúde, é isso. Tanto na área que trabalha dentro de um hospital, como vai atender no privado, numa clínica dele. É ter o termo de consentimento informado. Porque ali no termo de consentimento informado, que para mim, eu digamos assim, que seja a bíblia do profissional da saúde, é onde ele vai colocar todo o procedimento, todos os riscos que aquele procedimento pode causar no paciente, e ao final ele vai pedir para o paciente dar o ciente dele. Por quê? Porque se o paciente assina e dá o conforme o concorde para ele está ciente, ou pelo menos presume-se, o juiz, quando se bater num processo judicial, o juiz vai entender, mas você consentiu que esse procedimento fosse feito e você assumiu o risco de que esse procedimento acontecesse. E dentro desses riscos, esse efeito colateral poderia acontecer. Então, a base de um profissional que vai atuar na área de uma clínica particular é ter um bom termo de consentimento informado. Porque ali você pega com antecedência o consentimento do paciente. Não adianta, às vezes, falar, mas eu expliquei por WhatsApp, mas eu expliquei na clínica, porque você não vai ter como comprovar judicialmente. Então, o termo de consentimento informado, eu costumo dizer que é a bíblia do profissional da saúde, seja na área privada, que ele vai ter, ou seja na área até hospitalar. Hoje os hospitais são muito rígidos com isso. Então, qualquer procedimento que você vai fazer, você vai ter que assinar um termo de consentimento informado. Que ali a pessoa está ciente. Muitas vezes as pessoas não leem, tá? Vou te dizer que normalmente o paciente não lê todos os melindres e o que está escrito ali. Mas ali consta todas as informações necessárias e os prós e contras daquele procedimento. A gente sabe que o procedimento, o menos invasivo e o mais invasivo, algum risco orgânico para o organismo da pessoa, ele vai ter. Então, ele tem que estar ciente que possa ter efeitos adversos. É isso que eu ia te perguntar. Todo dano gerado de assistência, ele é culpa do profissional? Ele é um processo, uma execução que pode gerar um processo? Igual, por exemplo, vamos falar da enfermagem. Para mim poder fazer uma intramuscular em você, eu vou precisar lesionar a sua pele, ou seja, eu vou fazer uma introdução de uma agulha no seu tecido subcutâneo, na sua derme, vai gerar ali um dano. Mas é um dano necessário para que eu possa fazer a execução ali do teu tratamento. Mas é processual? Tem brechas em relação a isso? É isso que a doutrina chama de dano iatrogênico, né? Que é a iatrogenia. O que seria o dano iatrogênico segundo a doutrina? Ele entende que seria danos decorrentes do próprio procedimento que você tenha que fazer ou de uma reação química do seu organismo. Por exemplo, você vai se submeter a uma cirurgia de próstata, é um exemplo que a doutrina usa, né? Se o médico te informou, olha, você vai fazer uma cirurgia de próstata, tá com uma lesão na próstata, ela tá crescida e tal, e essa cirurgia de próstata, ela pode causar uma disfunção erétil. E você assinou o termo de consentimento lá que você está ciente que essa cirurgia pode causar uma disfunção erétil. E você faz a cirurgia e vem a ter a disfunção erétil. Você pode responsabilizar o médico? Não, porque todas as técnicas da medicina presentes naquele momento para fazer o procedimento foram usadas corretamente, não há nenhum erro ali. Ele não cortou nada errado, ele não fez nenhum procedimento que causasse a disfunção erétil. A disfunção erétil veio decorrente do próprio procedimento que ele passou. Então, o dano iatrogênico é isso. É um dano não indenizável, ele não gera a responsabilidade do profissional, mas ele precisa ser sempre informado para o paciente. Então, você tem que ter essa informação. Por exemplo, a mulher vai fazer uma mastectomia. Naturalmente vai haver um dano mamário nela, porque ou ela vai ter que tirar o seio todo, ou parcialmente vai ter um dano ali estético, um dano visual, um dano até moral, porque muitas mulheres acabam sofrendo depois até uma depressão pós-cirúrgico. Mas o profissional não vai ser indenizado, porque todo o procedimento foi dentro das regras técnicas da medicina. Então não houve erro. Esse dano iatrogênico é que a gente chama assim, um próprio dano que o teu organismo pode produzir. Por exemplo, você falou da vacina, ou da injeção. Você vai ter que perfurar a pele, vai ter que perfurar ali a camada da pele da pessoa. Algumas vacinas geram aquele dano, às vezes fica até uma lesão ali, quando a gente é bebê, né, tem a BCG, fica grande. Aquilo ali é um dano. Por exemplo, podia um pai, uma mãe apressada olhar e dizer, nossa, mas o enfermeiro machucou meu filho, eu vou processar. Não, é decorrente da própria vacina. Então, é um dano não indenizável. É o que a gente chama na doutrina de dano iatrogênico. Mas é isso que eu falo, sempre tem que ter o atendimento de todos os requisitos. Por exemplo, a atividade do profissional da saúde, ele é uma atividade normalmente, uma atividade de meio. O que é uma atividade de meio e uma atividade de resultado? A atividade de meio é que você não pode prometer para a pessoa a cura ou o resultado final que você está fazendo, mas você tem que prometer empregar todos os mecanismos, todas as técnicas da medicina que vão tentar atingir aquele resultado. Ah, mas não atingiu.
não é culpa sua. Então, nós temos um dano iatrogênico que não vai ser responsabilizado. Agora, eu vou fazer um procedimento estético, vou fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, e eu prometo que eu vou afinar o nariz, por exemplo, da pessoa. Eu vou lá e tiro toda a cartilagem do nariz da pessoa, a pessoa fica com dano. Ali é um procedimento de resultado, porque quando eu prometo que não é um procedimento que vai tratar a saúde da pessoa, mas é um embelezamento daquela pessoa, e eu prometo um resultado final, que ela vai ter um nariz mais fino, mais alinhado, mais não sei o quê, eu estou assumindo o risco de entregar aquele resultado para a pessoa. E pode acontecer, às vezes, até que o próprio organismo da pessoa tenha uma reação química que não entregue aquele resultado. Mas a doutrina entende que nesses casos de cirurgia estética, ou às vezes dentistas que usam aquelas facetas dentárias, são procedimentos que prometem resultado. E aí você prometeu o resultado, inverte-se o ônus, que a gente fala na responsabilidade civil, onde, no primeiro caso, né, que você causou um dano, mas você aplicou todas as técnicas, é uma responsabilidade subjetiva. Nesse caso, por você prometer resultado, você entra numa responsabilidade objetiva, ou seja, inverte-se o ônus, presume-se a culpa do profissional. O que é a presunção de culpa? Ele já vai ser condenado? Não. Inverte-se o ônus, passa-se ao profissional ter que provar que ele aplicou todas as técnicas regularmente certas e todos os mecanismos profissionais para que não ocorresse nenhum dano. Mas o dano ocorreu em virtude de uma reação química. Por exemplo, às vezes a pessoa é fumante, às vezes a pessoa toma algum remédio que não dá coagulação e não falou para o médico. Isso pode interferir no resultado final de um procedimento. Isso pode gerar, no final, é o limite, digamos, sensível para gerar uma responsabilidade do profissional ou afastar essa responsabilidade do profissional. Duas coisas. É igual quando os profissionais postam nas redes sociais. Você quer ter essa boca? Entre em contato. Então, a pessoa entra em contato, vendo aquela boca bonita, mas a hora que vai fazer dela fica totalmente diferente. Então, isso já é uma margem de processo também. Aí sim, porque aí você prometeu o resultado. É a mesma coisa, se veda muito, até hoje, as próprias resoluções dos conselhos profissionais vedam a questão de usar ou paciente modelo, ou anunciar, fazer propaganda na internet que você prometa o resultado. Como você falou, vem aqui, faça o preenchimento, você vai ter a boca da atriz famosa. Aí você vai lá e não vai ficar igual, porque você não é atriz famosa. Né? Então, isso gera responsabilidade. É um liame meio bem tênue, onde o profissional ele tem que cuidar. E aí, cuidar até quando você contrata uma agência de marketing, por exemplo, você vai fazer a divulgação da sua clínica, do seu trabalho, cuidar se aquele pessoal de marketing tem atuação na área da saúde. Por quê? Porque às vezes a intenção da pessoa é boa. Ele quer fazer uma postagem para você que vai gerar engajamento, que vai gerar clientela, vai aumentar seu faturamento. Porém, ele não observa que ele está infringindo uma regulamentação do teu conselho profissional que veda que você prometa um determinado resultado. Então, isso é muito importante para o profissional quando vai atuar. E a outra fase, acho que a gente fala bastante, que aí já inverte, que é a primeira parte, é quando a gente vai tentar acolher o paciente, né? Que a gente acaba ficando, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Este tudo certo, então, se entende-se então que a gente está prometendo que o resultado dele vai ser positivo. Não necessariamente. Quando você fala isso, você é que nem aqueles marketing de exagero, né? Compre esse celular, porque o celular é o melhor do mundo. Você não tem que comprometer que o celular é o melhor do mundo, né? Então, não é que seja um marketing de exagero, mas quando você está ali no acolhimento, você está tentando passar uma mensagem de conforto para a pessoa. Então, é para você tranquilizar, para ela se relaxar. Não há uma promessa ali que vai passar o procedimento e vai realmente dar tudo certo. Pode acontecer intercorrências no meio do procedimento, né? Porque eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Porque, às vezes, você realmente precisa dar um acolhimento. É uma situação bem difícil, principalmente ali com o familiar. Aí você acaba falando esses tipos de frases, aí depois o paciente acaba evoluindo para óbito, mas falou que ia dar tudo certo. E eu sempre fiquei nessa dúvida. Pode-se fazer isso, é um contexto diferente, porque eu estou tentando trazer algo positivo, tentando trazer algo para que ela possa se apoiar na fé dela, enfim, ou não, isso eu estou prometendo um resultado, né? E a outra coisa que eu tenho uma dúvida, acho que a maior dificuldade de todo profissional é quem aplica o termo, né? Então, o ato cirúrgico, o enfermeiro ele aplica o termo de consentimento ou é o médico que tem que aplicar o termo de consentimento? Tem hospitais que são o pessoal da recepção que vai fazer ali no ato da internação, aí entrega os termos de autorização de transfusão, entrega todos os papéis. Quem entrega esses termos de responsabilidade?
Não tem, assim, uma fixação da responsabilidade de quem deve entregar, tá? Normalmente, dentro de uma instituição de hospitalar, de internação, normalmente, nós temos, às vezes, tem até 3 termos de consentimento. A equipe de anestesia entrega. Então, quando você passa pela anestesia pré-cirúrgica, o próprio anestesista pode colher o termo de consentimento, porque ele precisa ter um termo de consentimento anestésico. Depois tem um termo de consentimento do procedimento em si. Normalmente não é o médico que entrega, tá? Normalmente o médico ele está dentro da instituição já preparado para ir para a sala cirúrgica, então vai ser ou o pessoal da recepção que faz os contratos, se for uma instituição privada, contrato de prestação de serviço, os pagamentos, os valores, e ali já vai ter o termo de consentimento. Ou até mesmo pode acontecer dentro da equipe de enfermagem. Eu nunca vi acontecer dentro da equipe de enfermagem. Normalmente, já vem pré-preenchido isso lá da recepção. Pré-preenchido. Já vem lá da recepção. Mas não há, assim, digamos, a lei imponha, tem que ser fulano, você vai fazer ou não. Nos casos hospitalares, o enfermeiro ele é um pouco mais protegido, digamos assim, ou ele fica um pouco mais afastado dessa responsabilidade, porque ele não é o que atua efetivamente no procedimento cirúrgico. Então, ele não tem, tanto que o anestesista tem o termo de consentimento dele e o médico tem o termo de consentimento do procedimento. O enfermeiro, como ele fica uma atuação mais assistencial ali do médico, ele não precisa ter o termo de consentimento hospitalar. O enfermeiro ele precisa se preocupar, se ele tiver a clínica dele, ele vai fazer procedimentos que ele queira fazer, um procedimento estético, um procedimento... Até eu vejo profissionais de enfermagem que fazem o furo do furo humanizado. O furo humanizado. Tem que ter o termo de consentimento. Porque vai saber que aquela criança não vai ter uma reação alérgica ao brinco que a própria mãe comprou. Às vezes a mãe comprou o brinco, né? Às vezes ela acha que é ouro, não é ouro, e aí a criança tem uma reação alérgica e aquilo causa, ela vai dizer que foi o profissional que fez. Então tem que ter o termo do consentimento informado. Mas no hospitalar, dentro do meio hospitalar, normalmente é o médico e a equipe anestésica que precisam ter o termo. E dentro da sua prática de atuação, quais são as principais demandas, erros que os profissionais médicos te procuram para poder defender eles, assim, entre aspas? Normalmente, acontece o médico que ou não passa informação clara para o paciente, deixa de fornecer essas informações. Os médicos, a gente vê hoje, as consultas estão muito mecanizadas e rápidas, então se o paciente normalmente entra na consulta, o médico nem olha para o paciente e prescreve, ou fala alguma coisa, ou determina que tem que fazer tal procedimento. Então, a falta do esclarecimento é uma das causas bastante de responsabilidade médica. Outra questão que acontece bastante é erros no procedimento em si. Então, médico que esquece gás dentro do paciente, médico que esquece algum outro objeto dentro do paciente, o médico que faz o procedimento errado, tipo, era para operar o olho direito, operou o esquerdo. Várias situações que acontecem que levam ao erro, né? Na questão mais da enfermagem, acontece mais a questão do atendimento, né? Isso que eu falei, tipo, tem uma prescrição médica, ele vai lá e ministra um medicamento errado, né? Ou numa quantidade errada, mesmo estando certo numa prescrição, porque o enfermeiro, ele segue a prescrição que o médico passou, né? Não cabe ao enfermeiro, claro que às vezes a gente vê muitos enfermeiros qualificados que podem até questionar o médico, dizer, olha, mas será que essa quantidade de medicamento é a correta para esse paciente? Às vezes tu está dando medicamento para uma criança, uma alta dosagem, que aconteceu até um caso recente. Mas, em regra, o enfermeiro ele cumpre as ordens que está na prescrição médica, né? Mas é importante ter... O maior nicho assim, que eu pego no escritório é justamente isso, é a falta de esclarecimento médico com o paciente, o erro médico dentro do procedimento, às vezes é muito rápido, e a falta de, digamos assim, de prevenção. O médico, dentro da clínica dele, ele não se previne para evitar o processo. Então, ele não tem o termo de consentimento dentro da clínica, ele não tem as melhores técnicas, porque a gente entra também na questão da responsabilidade civil, a gente tem a negligência, a imprudência, a imperícia. A negligência é o quê? Deixar de observar uma regra. Uma regra de cuidado, ele tinha que observar aquela regra, ele tinha que esterilizar o bisturi que ele vai usar na pessoa, ele vai lá e não esteriliza, usa um bisturi usado, passa uma infecção, uma outra doença para a pessoa. Então são coisas que, às vezes, no transcorrer do dia a dia, por ser essa agitação total que a gente vive, acaba acontecendo esses infortúnios, digamos assim, que geram a responsabilidade do médico. E você pontuou um negócio que a Milena, a farmacêutica, a gente estava conversando, discutindo sobre isso, sobre prescrição. De quem é o erro primordial? Todos vão responder parcialmente de acordo com a sua formação ou diante de um erro, por exemplo, de erro de dosagem, né? Vai ter
o principal infrator ali? Porque a gente sabe que quem prescreve é o médico, a farmácia libera, o farmacêutico libera, então já é mais uma barreira ali, então ele tem o conhecimento e a autoridade técnica de barrar essa prescrição se a dosagem estiver errada ou não. E a última barreira ali na parte, então, seria a enfermagem que vai administrar. De quem que é a culpa nesses casos? Isso tem que avaliar muito, a gente fala em culpa sempre subjetiva, né? O que é a culpa subjetiva? A gente avaliar se a pessoa teve o dolo ou culpa, que a gente fala em culpa lato sensu, né? A culpa grande, digamos assim, ela abrange 2 nichos, que é o dolo. O que é o dolo? A pessoa tem a intenção de causar o dano, ela tem a intenção de matar aquele paciente, então ela ministrou ou prescreveu aquela dosagem porque ela queria causar o dano, é o dolo. A culpa, ela se equivocou, ela foi botar ali 2,5 miligramas, saiu 25 miligramas. Isso pode ser um erro que pode acontecer com qualquer profissional, então aí nós estamos falando em culpa. Como você falou, você tem às vezes 3 barreiras que podem prevenir isso. Todos os profissionais, eles podem ser responsabilizados dentro da sua atuação e dentro do grau de culpa. Digamos assim, passou como é que chegou para o farmacêutico? Chegou que era um paciente com uma idade de, digamos, uma criança, e a dosagem, de repente, do medicamento ali era muito alta, era perceptível que ele visse que aquela dosagem não era compatível com uma criança. Aí vão se apurar se era perceptível ou não. Daqui a pouco chega para a farmácia só assim, precisa de tal medicamento, né, tal dosagem. E não fala quem é o paciente, ele não tem como saber. Porque, de repente, por um adulto, aquela dosagem seria ok. O terceiro e último barreira, digamos assim, é o enfermeiro. O enfermeiro vai lá e pode olhar e ver, mas eu estou ministrando uma dosagem altíssima aqui para uma criança. Porém, ele não tem o dever técnico, digamos assim, de ter o conhecimento específico que naquela dosagem, ou naquela ministração, aquela prescrição médica, ele não deveria prescrever. Ele pode ter, se ele tiver dúvida, ele ir consultar o médico. E isso é uma coisa que a gente sempre fala, a questão da relação médico-enfermeiro, né? Há digamos assim, uma rixa, às vezes o enfermeiro não quer falar com o médico não fala com o enfermeiro, é aquela rixa interna dentro do hospitalar. E a gente sempre fala ao contrário, quando a gente orienta as unidades hospitalares, tem que ter digamos, uma cooperação entre as equipes, porque erros humanos acontecem a qualquer momento, a gente é no trânsito, é na vida pessoal, é na vida profissional, então você tem que ter barreiras de controle, mas não há digamos assim, uma previsão que o enfermeiro vá ser responsabilizado desde que ele não era perceptível que aquele erro pudesse causar a morte de alguém. Agora, se é uma coisa clara e ele tinha conhecimento técnico para poder aferir e não tomou nenhuma atitude, ele pode até ser responsabilizado, sim. E para a gente finalizar essa primeira parte, então, qual é o resultado final? Né? Qual dica você deixaria, então, para a pessoa poder se prevenir destes processos? Ter a consultoria jurídica, mas tem algum outro papel? O ideal, o primeiro ponto, é a consultoria jurídica preventiva, né? Que nem, por exemplo, o nosso escritório, a gente presta consultoria empresarial para as clínicas médicas ou para médicos preventivas. Então, a gente auxilia na orientação desde a formação do termo de consentimento, até contrato social, como é que é feito o contrato social daquela empresa, daquela clínica que você está abrindo. Aí nós temos várias tipos de prevenções, até a responsabilidade médica pessoal, como a responsabilidade tributária. A pessoa às vezes acha que é só abrir uma clínica, sair trabalhando e daqui a pouco você está recebendo uma autuação aí tributária e fiscal, ainda mais agora nesse ano que a gente está entrando numa alteração tributária muito grande, que foi a reforma tributária, né? Então, o ideal é ter uma consultoria jurídica prévia. O segundo ponto é sempre agir com cautela. Então, tudo que você vai tratar com o teu paciente, ele tem que estar formalizado. Se você vai fazer qualquer informação, ou está no termo de consentimento, ou está num e-mail, ou está numa receita, nada faça informalmente. Digamos assim, o cliente me pediu, eu autorizei, mas ficou verbalmente, não tem registro nenhum, porque tudo que você puder registrar na sua atuação profissional, ele vai ser usado em sua defesa eventual, ou tanto procedimento ético, a gente vê muito procedimento ético de acusação de ou abuso, ou assédio, e aí nós entramos numa seara penal até, né, falando de abuso e assédio, que a palavra da vítima, ela tem muito mais importância ou muito mais relevância para um juiz, para o delegado que vai investigar, do que a palavra do acusado. Então, seria a palavra da pessoa dizendo que não fez e a pessoa dizendo que fez. Então, quanto mais você registrar e deixar formalizado toda a comunicação, o trato com o seu paciente, a transmissão de informações, isso vai trazer mais tranquilidade para você na sua atuação e proteção.
Eu sempre digo, tudo que você formaliza é usado para você como proteção. Aquilo que você não formaliza e acontece, provavelmente pode ser usado contra você num procedimento, porque a palavra de quem acusa, às vezes, tem mais peso daquela que está se defendendo. Interessante. Ou seja, né, dá importância para anotações de enfermagem, evoluções, Sempre. tudo certo. Sempre. Que é algo que a gente negligencia pra caramba por conta da rotina também, então a gente acaba fazendo uma evolução mais rápido, mais não tão detalhada assim, coloca só as informações gerais e É um ponto importante, você falou isso, eu não toquei aqui no assunto, a questão do prontuário médico, né? O prontuário médico, digamos que é o histórico da vida daquele paciente dentro daquela instituição. Então, o prontuário médico é aquilo que vai transcrever tudo o que aconteceu e aquilo que a gente defende lá atrás, que eu estava falando sobre o dano que gera responsabilidade ou não do dano iatrogênico, é justamente isso. Se você tem no prontuário médico todo o passo a passo daquilo que aconteceu com o seu paciente, desde que ele entrou na tua instituição, seja ela hospitalar ou clínica privada, você tem como descrever tudo o que foi feito com ele dentro do procedimento e comprovar tecnicamente que aquele procedimento estava adequado conforme as diretrizes clínicas, né? E ali é a tua proteção, porque ali está escrito tudo que você fez. O prontuário médico, quanto mais completo for, e também o prontuário ali, a descrição da enfermagem, é o essencial, digamos, de uma proteção. E de uma forma geral, só para finalizar essa parte, quais são os níveis de gravidade e penalidade que o profissional pode sofrer, né? Porque a gente tem lá no nosso conselho de resolução lá, né, nossas atribuições lá na parte de penalidades, que pega e fala sobre multa, Advertência, cassação, suspensão. Tem. Esses são esses níveis mesmo? Depende muito de cada conselho, tá? Mas, em regras gerais, as penalidades elas são muito parecidas. Então, ela começa primeiro, às vezes, por uma censura, às vezes por uma advertência, e aí vai por graduação da gravidade da penalidade, né? Uma advertência, uma multa, uma suspensão por 30 a 60 dias e, por final, uma cassação. A mais grave é você ser cassado de você poder exercer a sua atividade. Seja no âmbito de enfermagem, o Corém caça o seu Corém. Seja no âmbito médico, você pode perder o seu CRM. Isso dentro do conselho. Isso. Penalmente... Aí, penalmente, todo tipo de pena vai ocorrer dependendo do crime. Por exemplo, uma lesão corporal leve, provavelmente você vai ser penalizado aí por uma prestação de serviço à comunidade ou uma multa. Mas podemos chegar até um grau mais grave de um homicídio, por exemplo. Aí você pode pegar a prisão. Até hoje, a nossa pena máxima no Código Penal é 40 anos. Então, depende do grau do homicídio, como é que foi, pode chegar com um agravante, chegar até 40 anos. Mas, em regra, no processo penal, você pega ali 2 a 6 anos. Se for 2, aí geralmente substitui a pena, vai tomar uma prestação de serviço de comunidade, ou uma suspensão do condicional do processo, que é que você se apresenta lá no fórum mensalmente para descrever todas as atividades, né? Mas a pena mais grave seria a prisão aí do coisa. Quando tem a cassação do seu conselho, você não pode executar naquela área. Por exemplo, eu sou médico, fui cassado. Aí eu posso, por exemplo, fazer odontologia e eu atuar normalmente ou não? Eu não posso exercer a área da saúde? Não, pode. Na verdade, você foi cassado naquele conselho. De repente, você faz odontologia, fisioterapia, você vai estar habilitado para atuar, porque você foi cassado no conselho pela atuação dentro da tua regulamentação, do teu código de ética que você afrontou. Né? Quando você for para a odontologia ou para a fisioterapia e você não descumprir nenhuma regra desses conselhos, dessa classe profissional, você vai estar liberado para atuar. E agora, só pontuando agora a parte do paciente, né? Quais são, não os direitos, porque a gente vai ampliar muita coisa, mas qual é a preocupação que o paciente ele tem que ter quando ele procura um profissional, um serviço cirúrgico, um serviço de exame? Olha, o principal hoje que a gente fala e orienta os pacientes é sempre assim, se você vai fazer um procedimento que ele é muito invasivo, é procurar o histórico daquele profissional. Primeiro, saber se ele realmente tem aquela especialidade. O que a gente vê muito hoje, profissionais que dizem que atuam na área de estética ou numa área específica, cirurgia plástica, por exemplo, que tá na moda aí, né? E aí, quando você vai ver o profissional, ele não tem a especialidade de cirurgia plástica. Não que o médico não possa atuar. Ele até pode, ele é generalista, porém ele não tem uma especialização, é a mesma quando você procura um advogado. Tem um advogado da área só de família, tem um advogado da área empresarial, tem um advogado da área penal, tem um advogado da área do direito médico e da saúde. É óbvio que qualquer profissional ele tem um conhecimento geral sobre tudo, o médico ele tem um conhecimento geral sobre medicina. Porém, o que a gente sempre procura? Vai procurar fazer um procedimento que seja invasivo ou que você tenha algum receio que possa deixar alguma marca em você, alguma lesão.
procure saber o histórico daquele profissional. Procure um advogado que ele vai conseguir pesquisar a vida pregressa daquele profissional no âmbito dos tribunais. Então, você consegue ver se ele teve processos, daí você vê o cara tá lá, tem 10, 15 processos por responsabilidade civil por suposto erro médico. Ele pode até não ter errado, mas tem 10, 15 processos de pessoas que acusam ele por erro médico. Pô, é sinal que as pessoas estão ficando insatisfeitas do procedimento dele. Aí você vai se submeter, vai correr o risco de querer fazer, de repente, não querendo punir ele antecipadamente, dizer, ele já é culpado, ele pode ser absolvido nos 10, 15 processos que ele tenha. Mas é um histórico que você consegue ver ou ficar com o pé atrás e dizer, pô, mas se ele tem 15 processos, 20 processos, todo mundo acusando ele de erro médico, esse profissional ele tem algum atendimento, alguma forma de atender o paciente que não deixa o paciente satisfeito com aquele serviço. Então, o essencial do paciente é procurar o histórico do médico, se precaver, depois procurar o que o médico está te orientando. De repente, é procurar uma segunda opinião. Eu aplico isso no meu exemplo de casa. A gente, na família, a gente sempre procura, vai 1 ou 2 médicos para a gente ter uma certeza do que vai fazer, se realmente o procedimento porque a gente viu hoje, a gente está vendo hoje, né, uma massificação de pessoas formadas, de profissionais, isso é bom, né, o ensino se disseminou, todo mundo hoje está formado, então muita gente com diploma, porém poucas pessoas têm a pretensão de, depois que se formar, continuar a sua qualificação profissional. Então, acha que se formou, pegou o diploma, já pode sair, não precisa nunca mais pegar um livro e estudar. E aí, agora a gente tem a internet, inteligência artificial, que você bota aí chat GPT, o cara vai falando, dá o diagnóstico para a pessoa. Então, o ideal é a gente sempre procurar, de repente, 2 opiniões no médico aí para saber. E isso se aplica para qualquer área, né? Você vai numa clínica, por exemplo, de um enfermeiro que vai fazer um procedimento estético, procura saber daquela clínica. Ele tem processo, não tem processo, já teve alguma queixa? Hoje a internet está muito disseminada as informações, você bota o nome do profissional ali, aparece. Tem sites de reclamação na internet, tem sites de processo na internet, você coloca ali pesquisa, né? Então, qualquer procedimento que você acha, a gente vê muito caso, assim, a pessoa vai fazer um procedimento estético dentro da clínica da pessoa, um procedimento de alto risco, a pessoa não tem nenhuma UTI, não tem nada, e a pessoa se submete a fazer aquele procedimento. E aí várias mortes acontecem, porque acontece uma parada cardíaca, você não tinha como socorrer o paciente. A gente já vai ter que finalizar, passa rápido pra caramba. E um assunto que eu queria trazer muito aqui no podcast é sobre o convênio médico, né? Ontem a gente tava conversando, né? Eu falei que eu tenho essa vontade de trazer porque eu acho que é um negócio que o usuário não tem toda a informação possível por conta mesmo, às vezes, de não ler o contrato, porque eles dão aqueles contratos enormes. Então, geralmente, o público que faz um convênio médico de forma particular é um público mais idoso, então já tem também esse déficit também ali de conseguir negociar, de prestar atenção no contrato. Às vezes você tem o contrato empresarial, mas também você acaba não lendo, você vê só o que o seu gestor falou do convênio, você faz isso, tem coparticipação, isso. Então eu acho que o convênio, eu acho que é um assunto bem interessante para trazer aqui no podcast. Aí eu espero que tenha a oportunidade talvez de você voltar aqui e a gente falar um pouquinho sobre a parte de convênios. E, Antônio, acho que é isso daí, eu acho que não dá para... Eu queria só lembrar o último assunto que você queria me perguntar. Você lembra do Código Penal? Você falou lá quando que eu tenho a obrigação de revelar o meu sigilo profissional. Né? Isso é importante para as pessoas saberem. Nós temos alguns casos que a lei determina. Primeiro, por requisição judicial. Então, se você receber um ofício judicial pedindo que você revele, apresente o prontuário médico ou o sigilo profissional, você tem o dever de apresentar. Por requisição do próprio paciente. Então, se o paciente chegar e pedir, eu quero meu prontuário médico, toda a unidade hospitalar ou toda a clínica privada, ela é obrigada a fornecer, seja para o paciente ou para os seus sucessores. Terceiro, dentro de um processo ético administrativo, você tem também a obrigação de revelar. Você pode revelar, de repente, se você servir de testemunha. Por exemplo, o paciente te convida para ser testemunha do caso dele. Você tem para falar da situação dele. Você pode chegar e dizer, olha, eu vou me abster de declarar porque eu tenho meu sigilo profissional e eu não quero abrir aqui. Então, você pode, aí é uma faculdade, mas dentro desses 3 casos, você é obrigado. O principal é a exigência judicial. Só por exigência judicial, dentro da unidade hospitalar ou uma entidade pública, a exigência do próprio paciente, ele tem o direito de ter acesso ao seu prontuário e os seus sucessores, ou dentro de um processo ético, pode ser pedido que você quebre o sigilo profissional. Outro ponto, direito ao prontuário.
Tem pessoas que vão lá, querem pedir o prontuário ou o exame de imagem, e dependendo a instituição, tem o tempo, né, para entregar isso. E o paciente não entende isso e quer ali 24 horas. Tem realmente este prazo? A instituição ele tem o prazo para poder entregar este documento para o paciente ou tem que ser de imediato? E essa, tá cortando. E essa entrega, ele precisa de uma ordem judicial para poder ter o acesso ao prontuário dele ou não? É direito dele, então ele pode ir lá e pegar a qualquer momento, a partir do momento que ele se identifica. Ótima pergunta. Não há um prazo na lei fixo, assim. A gente costuma trabalhar de 15 até 30 dias a entrega do prontuário. Então, até 30 dias, que a gente aplica assim, um prazo, digamos, do processo administrativo ou das respostas que a administração tem que dar para o usuário, para o cidadão. Então, até 30 dias é um prazo aceitável de entrega do prontuário. Sobre o direito dele exigir, ele não precisa de ordem judicial, é um direito do paciente, isso geralmente nas próprias resoluções e código de éticas da medicina ou dos conselhos profissionais de enfermagem, já consta ali que o paciente tem o direito de exigir o seu prontuário. Falecendo esse paciente, quem teria direito? Os seus sucessores legais. Então, o marido, os filhos podem ir lá e pedir. Primeiro grau. Isso. Ou o procurador, munido de uma procuração específica, de preferência até com firma reconhecida, ele pode chegar lá e se apresentar, que tenha poderes específicos para pedir o prontuário, ele pode pedir para a instituição. E aí não precisa ordem judicial, não. É uma obrigação da instituição fornecer para o paciente. Não, porque pensa num negócio que dá confusão, é este prontuário. Aí é tudo imediato. Não, porque eu preciso de agora. Principalmente os pacientes que vêm a óbito e precisa dar início ao seguro, né? Então, aí que é aquele desespero mesmo. Não, eu preciso, por causa do seguro, tem que ser para agora, papá. Não, mas é que às vezes ou a pessoa que está auxiliando aquela pessoa não está informada ou bota um terror na pessoa dizendo, tem que ser para ontem, mas normalmente a seguradora, você tem aí até 30 dias para entregar. Em regra, eu vejo assim, as instituições levam no máximo de 7 a 15 dias elas já entregam, tá? Porque é um trabalho, normalmente, o prontuário hoje é quase todo eletrônico, né? Então, você tem que imprimir aquele arquivo, salvar ele e imprimir e entregar fisicamente para a pessoa. E aí, o ideal, quando você entregar, é ter o recibo de entrega, né? Fazer a pessoa assinar que está retirando o prontuário no dia tal. Porque daqui a pouco ela sai, perde o prontuário e diz que a instituição não entregou para ela. E, Antônio, para o pessoal, para os profissionais que precisa de uma assessoria jurídica, como que elas entram em contato com você? Bom, como eu falei no início, meu escritório fica em São Caetano do Sul, né? O meu Instagram é severo.advocacia.sp, o pessoal pode entrar em contato por lá. Depois eu vou deixar aqui para você também o meu telefone, que é 99999-1310. O pessoal pode entrar em contato por lá. E eu tenho o site, severoadvocacia.com.br. O pessoal pode ir lá, tem um linkzinho do WhatsApp, pode mandar uma mensagem ou e-mail que eu vou receber e aí a gente faz o atendimento. Lembrando, eu faço atendimento tanto dessa área preventiva, de responsabilidade, como na área empresarial. Eu faço enquadramento, digamos, para clínicas médicas, para reduzir a carga tributária. Então, a gente atua na área de empresarial, para organizar contratos sociais. Muitas clínicas estão com os contratos, são modelos que pedem para a contabilidade fazer, sai de qualquer jeito. Então, a gente ajusta para ficar alinhado, para não ter nenhum problema, porque a gente está vendo hoje, com a questão da alteração da reforma tributária, responsabilidades até na distribuição de lucros. Então, as pessoas às vezes têm um CNPJ e falam assim, eu faturo tudo pelo meu CNPJ. Você pode ser autuado pela Receita, isso é importante. Como é que faz essa distribuição do lucro? Como é que eu pago as despesas da pessoa física com o dinheiro que eu ganhei da jurídica? Se passar de 50 mil, tem 10% de imposto de renda. Nossa, mas aí é outro episódio. Não, é muito assunto pra gente tratar. Mas é importante que as pessoas têm que estar conscientes que não você hoje atuar na área da saúde, não se limita a estar dentro só de um hospital prestando serviço, né? Você hoje tem um campo muito mais abrangente. O enfermeiro mesmo hoje tem um campo muito abrangente na área da estética, de ter uma clínica. Então, é importante que busque uma assessoria, uma orientação jurídica para estar melhor assessorado e evitar riscos, né? Ou seja, a gente põe um QR Code aqui e vocês entram em contato. Dá consultoria online? Dou consultoria no Brasil inteiro. Então, a gente tem atendimento clientes desde o Acre até o Rio Grande do Sul, para você ter ideia. Facilitou. E é isso aí então, Enfers. Para finalizar então, Enfers, você viu que a temática é bem importante, então você precisa passar aí para sua consultoria jurídica. E você, profissional da área de estética, que quer se aperfeiçoar, o Nepuga tem cursos livres. Então, entre em contato com o Nepuga, o QR Code também está aqui na tela. Faça sua matrícula, tem vários cursos livres de botox, estimulação de bioestimulador de colágeno, full face, fios de PDO, enfim, tem várias possibilidades
lugar para você se aperfeiçoar e não ter mais erros aí com os pacientes. Então, Enfers, muito obrigado pela participação, muito obrigado, Dr. Antônio, pela participação novamente aqui por mais um episódio. E, Enfers, é o seguinte, espero por vocês até na próxima semana, até a próxima quarta-feira, onde teremos o nosso último episódio. É isso aí, nosso último episódio. Então, Enfers, é isso aí, muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima. 2, 3, 4